Estamos de volta e hoje converso com o escritor e conferencista César Romão, que veio nos apresentar um dos seus mais recentes livros, Um Homem e Seus Discípulos, da editora Academia. Um romance emocionante, com informações preciosas que podem iniciar-lhe numa nova visão de amor e fé. Um livro dedicado às pessoas que têm Jesus no coração. E falando então do Cristo, como você tanto fala, e você exemplifica, conta essas histórias, que grande modelo de liderança que foi o Cristo, não é, César? É o maior líder da nossa história. Com certeza. Porque o modelo de liderança dele é seguido pelo maior número de pessoas possíveis. Que é a maior lição que um líder pode deixar. Porque o líder, ele, mais do que ser ouvido, ele precisa ser seguido. E as suas lições precisam ser praticadas e causarem alteração no planeta, Mudanças, no ambiente, nas pessoas, né? E ele conseguiu isso. Então nós temos aí uma nação hoje, né, que segue a Cristo, e a mensagem vem já há 2000 anos. O Cristo hoje é o tema do maior número de livros, do maior número de pesquisas, como a gente já falou aqui, e com certeza o maior número de seguidores do planeta hoje. Que espetáculo. César, essa capa tem toda uma simbologia. Explique pra gente esse símbolo aqui. Olha, essa capa foi bem elaborada. A pessoa leu o livro, amou, a pessoa que fez a capa, achou fantástico e tal, e ela foi pegando os símbolos do livro e colocando na capa. Na capa. Né? Então você tem, por exemplo, Maria com Jesus, atrás de Maria você tem ali a grande figura do livro. Isso. E que grande personagem do livro. Que figura especial. Porque o livro começa na Itália por causa de um quadro que é verdadeiro. Pois é. Né? Um quadro de adoração dos magos, que é um quadro que quando eu vi, eu tenho um pouquinho de experiência pessoal aí, né? Quando eu vi o quadro, eu fiquei fascinado com o quadro e fiquei fascinado com aquele personagem que o livro faz. Aí nasceu o livro. Por isso, então, né, você começou a história assim. E, além disso, o livro tem, por exemplo, algumas simbologias. Tem o escudo com a mensagem do rei Davi, rei Salomão. Tem um esquadro maçônico. E o peixe, né, que as pessoas sabem que ele é o símbolo do cristianismo, mas pouca gente sabe por quê. Por quê? Isso. Por quê? Por quê, César? Porque a realidade é assim, quando os cristãos começaram a ser perseguidos, eles não podiam se identificar, você não podia dizer que você era um cristão, de repente a outra pessoa lá era um espião. E eles eram presos, eram crucificados. A Via Ápia, por exemplo, houve uma crucificação de mais de 50 mil cristãos. Né? Então a crucificação era certa para quem fosse seguidor. Né? Então o que eles faziam? Quando eles sentiam que a pessoa poderia ser cristão, eles faziam um meio arco, que não era um peixe. Só uma parte, Só uma parte. Um meio arco no chão. E aí a outra pessoa vinha e complementava com outro arco. Isso. Esse e aí era formava o peixe. O código, né? Para eles poderem... Por que o peixe? Justamente pelo milagre da simbologia, da multiplicação. Isso. A multiplicação do peixe passou a ser a multiplicação daquela religião. Então os cristãos se comunicavam assim, e apagavam rapidamente. Né? E aí já escreviam na areia e apagavam rapidamente. Já sabiam que poderiam se abrir e existe uma outra teoria no livro, muito interessante, é o mistério do mistério do mistério. Né? Eu tive acesso a alguns textos gregos, por exemplo, em todos eles, Jesus é chamado de tecton. E tecton, em grego, é uma palavra que não é carpinteiro, é pedreiro. Pedreiro. E aí, aprofundando a pesquisa, eu descobri, eu não, né, pesquisadores anteriores... Né, você descobriu a descoberta deles, né? Inclusive o livro ele tem 240 bibliografias. Você pode fazer esse caminho. Você pode ler tudo o que eu li ao longo desses anos, está aqui no livro, inclusive os contatos que a gente teve, tudo o livro tem uma vasta bibliografia. Então, a palavra tecton em grego, que seria a primeira forma de escrita, né, que tinha na época para que se divulgasse o evangelho, ela quer dizer pedreiro e não carpinteiro. Pois é. E aí, hoje a arqueologia já provou que Belém tinha pouca madeira, muita pedra, e que as pessoas lá trabalhavam com pedra. Então, é telhado de pedra,
era mesa de pedra. Não dava Então, para ser a Jesus e seu carpintaria, pai né? Isso. eram pedreiros. Aham. Né? E aí a história do carpinteiro é bem recente. Então isso tudo é um problema na tradução. Exatamente, dos textos. é um problema na tradução. E a arqueologia provou isso e colocou em questão, né, se realmente ele era um carpinteiro ou era um pedreiro. Né? Agora é hora de mudar tudo, hein? Mas é muito bom a gente ter essa possibilidade de fazer essas descobertas também, não é? Os túmulos, né, que foram descobertos, por exemplo, que se dizia que a família de Jesus foi enterrada, que aquilo era da família... Olha, você imagina, Jesus, naquela época, marcou. Hoje, um cantor ou um artista de televisão marca, as crianças que nascem naquela geração recebem o nome daquele artista. Você imagina quanta criança recebeu o nome de Jesus? Com certeza. Aí, então, como que você vai ter certeza? Lá Jesus. Né? Então, ao longo da história, né, foram atribuídos de Jesus, né? que descobriram 1000 túmulos de Jesus. Né? Esse é um outro fato interessante, né, que o livro fala sobre a família de Jesus, né, os túmulos que foram descobrindo e foram cultuados, inclusive, como sendo o túmulo de Jesus, inclusive na Índia. Na Índia, o livro também fala sobre isso. Existe um lugar em Kashmir que tem 2 pés de uma pedra e eles acreditam que ali seja os 2 pés de Cristo, porque ele andou lá e marcou e tem um túmulo que está escrito Jesus. Será? Né? Porque aí a arqueologia explica que foram centenas e milhares e milhões de pessoas que botaram o nome nos seus filhos de Jesus. Era uma forma de homenagear o Cristo, até hoje, né? Todos nós conhecemos o Jesus. Sim, o Jesus 10 amigos, né? que chamam que põe um acentinho. Mas é verdade, é uma forma de homenagear. E aí confunde todo mundo das nossas gerações, né? Com certeza. César, Cristo tinha irmãos? Olha, ele tinha, Maria tinha, teve mais filhos. Ele era o mais velho, irmãos, lógico, Cristo. Ele era mais velho. E é muito interessante isso, porque ele nunca foi ligado na família. Né? Ele era ligado à missão. Então, essa parece que ele nem era muito entendido na família, né? Era o ET da família, né? Porque ele tinha um compromisso com a missão dele. O compromisso era tanto com a missão, o livro traz o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Cristo, ele ainda o fez com 7 anos de idade. Ele ressuscita um passarinho. Eu lembro disso. Esse foi o primeiro milagre dele. Olha cada coisa bacana que você vai descobrir. Né? Então tem coisas no livro que, são revelações fantásticas, né, sobre o que foi acontecendo. E tudo fruto de pesquisa, quer dizer, é um romance escrito como um romance apenas para você facilitar a sua leitura. Mas o livro é todo baseado em 18 anos de pesquisa. Tanto é que quando ele está na cruz, né, ele diz, mulher, está aí o seu filho. Né? Eu não sou o teu filho. Então, o compromisso dele com a missão é fantástica. Uma das passagens mais fantásticas do livro, e que me emocionou muito para escrever, foi quando ele foi chicoteado. Triste mesmo aquilo. Né? Essa passagem no livro foi espetacular, porque essa parte da pesquisa me emocionou demais. Né? Saber como foi a realidade, porque tudo isso hoje, a tecnologia reconfigurou e trouxe isso para uma grande realidade hoje. E eu trouxe essa realidade para o livro. E o final do livro, né, que é um final fantástico. Você vai aprender também como é que foi a história dele com Verônica, né, do véu de Verônica. Você vai aprender sobre o sudário, como é que pode ter acontecido realmente o sudário. Né? A lança de Longinos, essa é fantástica. A lança de Longinos. A lança de Longinos, ela ainda hoje você pode vê-la. Dentro das descobertas arqueológicas, aqui está em Viena, provavelmente a lança de Longinos verdadeira. Né? Ela tem uma história interessante, porque quando Hitler, olha como o universo se cruza com as histórias. Né? Quando Hitler chega na guerra, ele ganhou a Cruz de Ferro, porque ele salvou um monte de alemães do gás. Mas ele volta para Viena e vai fazer pequenos serviços em Viena. E ele entra no Museu de Viena, e lá, onde estava a lança de Longinos,
Ele olha para a lança de Longinos e diz assim, você ainda será minha. Ele tinha 17 anos. 17 anos. Por quê? Porque ao longo da história, os grandes imperadores que tiveram a posse da lança de Longinos foram os imperadores que tiveram vitória, Constantino e tudo mais. A lança de Longinos ficou em Viena e Hitler, quando começa a sua trágica existência, a primeira coisa que ele faz é invadir Viena e pegar a lança de Longinos. E é o primeiro instrumento que os americanos recuperam e devolvem para o Museu de Viena. Você pode vê-la lá hoje, se você for. Né? A lança de Longinos é a lança que perfurou, né, a pleura do Cristo e aí jorrou água. E aí realmente, tem a história da lança, você vai descobrir o que ela fez, né, ao longo da sua existência. E quem foi Longinos? Pois é. E depois que os Estados Unidos pegaram a lança de Hitler, né, dizem exatamente que ele suicidou. Os americanos, olha que coisa interessante, Hitler tinha um departamento de esoterismo. Olha. Todo mundo que era esotérico, vidente, tinha algum extrasensorial aí funcionando na sua mente, era capturado e levado para essa central. E lá ele fazia com que essas pessoas trabalhassem em favor dele. Poxa. Os americanos sabiam que ele estava com a lança e os americanos acreditavam no poder da lança. Então, os americanos fizeram uma missão específica para tomar a lança dele. E, por incrível que pareça, assim que a lança foi tomada, alguns dias depois, Hitler perde a guerra, concretiza-se a derrota e ele comete suicídio. Pois é, se o Hitler tivesse usado tudo isso para o bem, não é? Mas olha que interessante, esse assunto para um outro programa, porque ele achava que usava para o bem. O louco acha que ele está certo. Coisa, né? Ele acredita piamente. O psicopata, Eliana, ele acha que ele está fazendo aquilo para o bem. Ele acredita que aquilo é o bem. Esse é o problema. Coisa, né? Ninguém vai convencê-lo do contrário. Então, é ruim para nós, mas ele acredita que aquilo é o que está certo. É persistente, né? Se a gente conseguisse, quem realmente trabalha no bem, conseguisse usar essa energia, né, para poder fazer o bem, essa persistência, acho que a gente teria muito mais bondade no mundo, César. É que, infelizmente, o bem, ele é um pouco omisso, né? Ele é tímido. Ah, com certeza, os bons são tímidos. Os bons são tímidos. O bom precisa parar de ser tímido. No caso da política, por exemplo, né? Os bons ficam com tanto medo de serem taxados de corruptos, tudo, que eles preferem se afastar. A timidez dos bons faz com que os maus proliferem, né? Com certeza. Bom, César, a nossa diretora está dizendo aqui que o nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu agradeço muito a sua presença. Foi ótimo a gente falar do nosso grande mestre Jesus Cristo. Parabéns pelo livro, é lindo mesmo. É um livro que assim a gente acaba de ler, dá vontade de voltar e começar de novo para aproveitar mais. E eu tenho certeza, César, esse livro vai virar filme, hein? Olha, você disse uma coisa muito interessante, você é muito perspicaz, parabéns. Eu o escrevi em forma de roteiro. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu já escrevi em forma de roteiro. Porque a gente já lê imaginando. Ele é um livro roteirizado. Com certeza. Tanto é que você lê e você vai construindo as imagens. Os cenários, né? Totalmente. Parabéns, obrigado, César. Veremos o filme em breve. Muito obrigada. E para você aprender mais com César Romão, acesse www.cesarromão.com.br. Estamos chegando ao final desse programa e tenho certeza que você terá muito o que pensar depois do que ouviu hoje. Como sempre diz o nosso convidado César Romão, a espiritualidade reside em cada um de nós, embora muitas vezes esteja encoberta pelos compromissos que nos afastam das coisas que realmente valem a pena. Então, por favor, abra um tempo na sua agenda, na sua vida e espiritualize-se mais. E para você continuar se inspirando, assista aos outros programas que já foram ao ar. É só acessar www.tvmundi.com.br e na página do programa Eliana Barbosa e você, clicar em Galeria de Vídeos. Visite também o meu site www.elianabarbosa.com.br. Deixe lá o seu recado, sugestões de temas também para novos programas. Muito obrigada por sua audiência e lembre-se, se somos todos filhos de Deus, temos por herança a divindade dentro de nós. Portanto,
deixe sua essência divina se manifestar e deixe o mundo conhecer o que você tem de melhor. Abraços felizes e até o nosso próximo encontro.